Marcos 12, 13. Enviaram-lhes alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não deixas que ninguém te influencie, porque não julgas pela aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas, percebendo a hipocrisia deles, Jesus lhes respondeu: Por que me colocais à prova? Trazei-me um denário, para que eu o veja. E eles trouxeram. Jesus lhes perguntou: De quem é esta imagem e inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Então se aproximaram dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer, deixando mulher sem filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e suscitar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. Da mesma forma o terceiro, e assim os 7 irmãos, e não deixaram descendência. Depois de todos, a mulher também morreu. Na ressurreição, de qual deles será essa esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Jesus lhes respondeu: Acaso não errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Ao ressuscitar os mortos, não se casam e não se dão em casamento. Pelo contrário, são como anjos no céu. Quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes o livro de Moisés, na passagem em que ele fala da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Grande é o vosso erro. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te damos graças e te louvamos pela tua santa palavra. Que ela venha penetrar nos nossos corações por intermédio do Espírito Santo, que aplica nos nossos corações acerca dessas coisas. Eis-nos aqui, Pai, os teus filhos sedentos da tua palavra, que seja como terra fértil ao cair essa semente em nossos corações e produza fruto para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então retornamos à exposição de Marcos e nós temos aqui 2 textos aparentemente diferentes, mas 2 textos que falam a respeito da oposição a Jesus. 2 ataques em seguida, da oposição de Jesus. Lembre-se que no culto passado, a respeito de Marcos, nós vimos os escribas afrontando Jesus, e Jesus pregou a respeito da parábola da oliveira, da vinha, e eles entenderam. Ele já tinha acabado de sofrer um ataque. Nós vimos, durante o Evangelho de Marcos, vários ataques da oposição de Jesus. Vários ataques. Nós já vimos que questionaram a autoridade dele de perdoar pecados, questionaram a ele de trabalhar e curar no sábado, afirmaram que ele também expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. No último culto nós vimos que os escribas, saduceus, sacerdotes questionaram também a autoridade de Jesus. E nós ainda estamos na terça-feira da Semana da Paixão de Cristo. Essa terça-feira foi longa, bem longa. Aconteceu muita coisa, não acabou ainda. Alguns religiosos haviam se aproximado para afrontar Jesus. Sacerdotes, anciãos, escribas, questionando a autoridade dele e pondo à prova. E no mesmo dia, na mesma terça-feira, vemos novamente o ataque dos opositores de Cristo. Primeiro nós vimos que os fariseus enconchavam com os saduceus, os herodianos, e segundo, os saduceus atacaram, se oporam a Cristo. Para que a gente possa entender melhor quem são esses 3 grupos, os fariseus eram os judeus guardiões da lei, da Torá, da moral, dos bons costumes. Eles costumavam criar leis para eles mesmos, criavam leis próprias, cobravam essas leis e também
exigiam que os outros cumprissem essas leis. Os herodianos eram aqueles que eram a favor do rei Herodes, que governava naquela época. Eles defendiam os interesses do rei, mas eles eram pagãos, eles eram mundanos, eles praticavam ritos externos para parecerem que eram judeus, mas não eram. E eles viviam a filosofia do helenismo, ou seja, a filosofia grega, deuses gregos, a filosofia grega e aí por diante. E o terceiro grupo que nós vimos aqui hoje é o grupo dos saduceus. Quem são os saduceus? Eram pessoas da alta sociedade, a grande maioria deles era parente da família dos sacerdotes, eram muito ricos, muito abastados, tinham grandes posses e muitos bens. Eles eram, naquela época, a alta sociedade, que representava a alta sociedade na época de Israel. Então nós temos esses três grupos aí em oposição. É curioso perguntar, por que esse texto está aqui? Né? A gente já viu vários episódios de ataque de opositores a Jesus, mas dentro desse texto de oposição, há duas lições para nós bastante importantes, que nós vamos entender um pouquinho mais hoje. Nessa passagem, a gente vê essas duas investidas. O propósito desses grupos era derrubar Jesus, era criar uma armadilha para que Jesus caísse. Eles queriam provar que Jesus não era o Messias enviado por Deus. Eles queriam colocar Jesus em contradição com a lei, em contradição com as Escrituras, em contradição com o governo, para poder acusar Jesus de alguma forma. Lembre-se que essa é a semana da paixão de Cristo. Em Lucas 20:20, narrando a mesma passagem, ele vai dizer assim, mandaram espiões que se fingiam de justos para apanhá-lo em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição ou à autoridade do governador. Fingiam, se aproximaram fingindo que eram justos. Nós veremos hoje, então, a tentativa de apanhar Jesus. Os opositores levantam duas questões que são bastante relevantes para aquela época e para hoje também. A primeira, a sujeição ao governo com relação ao pagamento de impostos. E a segunda, a distorção das Escrituras com relação à doutrina da ressurreição. Vamos entender então um pouquinho melhor a respeito da oposição e das lições que Jesus nos ensina a partir disso. Amém? O primeiro ponto que nós vemos então é a respeito das artimanhas dos opositores de Jesus. A primeira coisa que nós vemos é que eles criam armadilhas. O objetivo dos opositores é provar que Jesus não é Deus e ter motivos para condená-lo. Vemos inclusive fariseus e herodianos unindo forças para acusar e para prender e para matar Jesus. Mas o curioso, meus irmãos, é que fariseus e herodianos não se davam. Eles se odiavam. Eles não eram aliados e não concordavam sobre as mesmas coisas. Para termos uma ideia, os fariseus eram contra os impostos. Eram oposição a Herodes. E os herodianos eram mundanos e pagãos e não eram a favor de dar glória a Deus. Se faziam de judeus, mas não eram. Mas veja só, o interesse em derrubar Jesus era muito maior que a diferença que eles apresentavam. Então, dois grupos que eram de longe de ser aliados se uniram para tentar Jesus. Se Jesus dissesse que era justo pagar impostos, ele teria os fariseus contra ele. Se Jesus dissesse que não era justo, ele estaria contra o Império Romano e seria denunciado pelos herodianos. No caso da doutrina da ressurreição, que nós vemos ali dos saduceus, os saduceus criaram uma situação hipotética, uma coisa que não pode acontecer, para colocar Jesus num beco sem saída. Eles queriam fazer com que Jesus negasse a doutrina da ressurreição ou negasse as Escrituras. A arma dos saduceus, nesse caso, foi fazer perguntas difíceis de responder, usar argumentos desonestos e colocar Jesus na parede. E também inventar coisas para condenar, mesmo sabendo que estão errados. Veja
o comportamento similar dos opositores dos cristãos de Cristo hoje. Amém? Comece a perceber. O segundo ponto é que os opositores agem com hipocrisia e falsidade. Os opositores muitas vezes não se aproximam com um discurso de ódio, mas de forma sorrateira. Os fariseus, em parceria com os herodianos, se aproximaram de Jesus armados de bajulação, cheios de elogios e palavras doces. Nós vamos ver. Eles se aproximavam elogiando Jesus, mas com ironia, com hipocrisia e falsidade. Ele fala no versículo 14, mestre, sabemos que és verdadeiro. Vê, eles queriam armar para Jesus, mas chegaram mole, né? 2, não deixes que ninguém te influencie, porque não julgas pela aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Primeiro eles amaciaram para depois bater. Os saduceus, por sua vez, se achavam superiores a todo mundo. Eles eram os maiorais, os melhores, os ricos, a alta sociedade, e se aproximaram de Jesus chamando de mestre. Os opositores também distorcem o evangelho. Aqui nós vemos os saduceus criando uma baita confusão para acusar Jesus. Eles eram hereges com relação à doutrina. Eles negavam a vida após a morte, eles negavam a doutrina da ressurreição, eles negavam a existência da alma, a existência de anjos, demônios e até o julgamento final. Os saduceus não acreditavam nisso. Vamos deixar claro aqui, nós entendamos heresia como distorção, contradição, negação ou má interpretação das Escrituras. Isso é heresia. Eles fazem então uma pergunta, usando uma citação da Escritura lá de Moisés, criando um caso de hipótese improvável e impossível para tentar pegar Jesus. 7 irmãos casaram com a mesma mulher. Na ressurreição, quem vai ser o marido dessa mulher? Visto que os 7 casaram com ela. Eles nem acreditavam na doutrina da ressurreição. Eles estavam propondo um enigma para Jesus, para tentar colocá-lo num beco sem saída. Sobre essa questão da oposição, J.C. Ryle vai dizer assim: devemos estar apercebidos acerca de 3 coisas em relação aos incrédulos, aos opositores. Primeiro, eles sempre vão procurar nos pressionar com dificuldades e coisas espirituais difíceis de explicar. Segundo, eles vão lançar mão de argumentos desonestos. Esses hereges negam a Bíblia sem conhecê-la. Eles têm uma consciência, muitas vezes, enquanto falam, sabem que estão errados. Ou seja, tudo o que eles falaram, eles só falaram para tentar apanhar Jesus. Qualquer semelhança com hoje em dia é mera coincidência, né? Mas a Bíblia foi escrita por homens. Onde está teu Deus agora? Onde está Jesus no coronavírus? É essa pergunta que você vai ouvir. Onde está a tua fé? Onde está a tua esperança? Existe mesmo vida eterna? A primeira lição que nós vemos, então, a partir desse texto, é a lição de Jesus sobre os impostos. O que nós precisamos entender a respeito disso? Primeiro, Deus instituiu as autoridades. Deus é a fonte de toda autoridade. E todos aqueles que exercem autoridade só exercem porque Deus permite. É Deus quem concede. Entendendo dessas coisas, Paulo vai dizer para nós em Romanos 13, 1, 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa a sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus. Os que o fazem trarão condenação sobre si mesmos. Por esse motivo, as autoridades devem ser respeitadas e obedecidas. O governo humano é estabelecido por Deus para o nosso bem. Quando nós nos submetemos às autoridades, automaticamente nós nos submetemos a Deus. Segundo, se é assim, nós devemos obediência às autoridades, a submissão às autoridades em obediência e cumprimento dos deveres que nós temos
na nossa sociedade. Logo, é preciso cumprir as leis civis e pagar impostos com fidelidade. Jesus reconhece que o imperador tem direitos e que o cidadão tem deveres para com o governo em troca de benefícios recebidos. Isso significa que os cidadãos devem lealdade e apoio ao Estado em troca do seu serviço para o bem comum. Guarde seu comentário. Estou vendo um... Calma. Calma. Terceiro, a lição sobre dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava falando aqui? Sim, paguem impostos. Paguem o que é devido. A palavra dai, de dai a César, dai a Deus, nesse contexto, significa a mesma coisa que devolvei. Significa um tributo. Significa que o tributo é uma dívida. Se é para devolver, não é meu, é do governo. Entendendo essas coisas, Paulo vai dizer lá em Romanos 13, também 7, dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Ao declarar isso, Jesus estava rejeitando a reivindicação de divindade do imperador. Lembra que ele pediu uma moeda? Dê-me um denário. O que estava escrito no denário? Tibério César. E tinha a foto do governador. Mas tinha mais um ponto aí. Na moeda estava escrito assim, Pontifex Maximus, que significa sumo sacerdote. O César se considerava o sumo sacerdote. O imperador se achava rei do reino físico e também do reino espiritual. Então Jesus, rejeitando essa atribuição dele de autoridade espiritual, afirma que nós devemos dar a César o que é de César. O que é de César? Os impostos. Só. Embora o imperador deva receber o que é de direito dele, ele não deve receber mais do que isso. Embora os governos devam receber o que é de direito deles, eles não devem receber mais do que isso. Ele não deve receber nem a honra, nem a glória que é divina. Aquela que ele queria, aquela que ele escreveu no denário. Ao mesmo tempo, Deus deve receber toda a honra e toda a glória. Em resumo, o que Jesus quer dizer com dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Ele diz para os orgulhosos fariseus assim, não se omitam com o seu dever com César. E para os herosianos ele vai dizer assim, não se omitam do seu dever com Deus. E qual a lição que nós tiramos para nós hoje a respeito desse assunto? Primeiro, pense comigo. Será que os impostos são justos? Será que a gente não considera a carga tributária muito alta? Será que eles não são utilizados de forma indevida ou mal utilizados? Mas eu te convido para a gente olhar essa situação com as lentes de filhos de Deus agora. Na perspectiva de filhos de Deus, ou na palavra cosmovisão, olhando como filhos de Deus Pai, que é dono de todas as coisas. Nós precisamos entender que Deus institui as autoridades e Ele mesmo pesa a sua mão sobre elas. Apesar do nosso senso de justiça, que é bem fraquinho, bem ruinzinho, Ele é quem nos supre, Ele é quem nos dá trabalho, Ele é quem nos dá alimento, apesar dos impostos serem bem utilizados ou não. Por isso, dai a César o que é de César. Nós devemos obediência, devemos respeito ao governo, desde que os seus decretos não se oponham à vontade de Deus. Amém? Mas não damos a César o que é de Deus, nem culto, nem louvor, nem glória. E qual a lição sobre dar a Deus o que é de Deus? Nós reclamamos muito de dar a César o que é de César. Mas estamos dando a Deus o que é de Deus? O Deus que permite que se cobrem impostos, mas o Deus que supre a minha e a tua vida com dons, com dádivas, com talentos, com oportunidades para nós ganharmos o pão de cada dia.
Ele permite que se cobrem impostos, mas ele te dá a condição de pagá-los. Por isso, ao governo damos impostos, e a Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor e majestade, e não o contrário. Não dê a César o que é de Deus, nem a Deus o que é de César. Sabendo dessas coisas, eu nos pergunto nessa noite, no que nós temos investido nosso tempo? Em reclamar do governo, reclamar dos impostos, ou em glorificar a Deus? Ou em falar de César, ou em falar de Deus? Onde nós temos investido nosso tempo? Temos empregado bem o nosso tempo em glorificar a Deus em nosso dia a dia, em nossas ações, as nossas palavras, nos nossos pensamentos? A resposta de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ela foi tão assertiva que depois do conchavo contra eles, a palavra diz lá no verso 17 que se admiravam dele. Ele reverteu a situação. Mas ainda não acabou. Esse foi só o petisco. Ainda tinha uns saduceus pela frente. Esses vieram sozinhos, não fizeram conchavo com ninguém. E eles vieram falando a respeito da ressurreição. E sobre esse ponto, o primeiro ponto que nós vamos entender é que as heresias, elas são consequência da falta de conhecimento das Escrituras. Lá no verso 24, leia comigo. Jesus respondeu para eles assim, acaso não errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Os saduceus pensavam que eram espertos, que conheciam mais do que todo mundo, mas Jesus revelou a ignorância deles em duas coisas. Uma, o conhecimento a respeito das Escrituras, e outro, o conhecimento a respeito do poder de Deus. Eles usam o texto que está lá em Deuteronômio 25, 5 e 6, sobre a lei do casamento levirato, que foi dada àquela época, para aquela época de Israel. De acordo com essa lei, se a mulher ficasse viúva, perdesse o seu marido, antes que o filho homem nascesse, o irmão desse marido, ou um parente mais próximo, deveria se casar com essa viúva, de tal modo que o primeiro filho que viesse desse casamento com o irmão, fosse considerado filho do irmão que morreu, justamente para poder prolongar a linhagem dele, senão ela desapareceria. Ela serve para aquele contexto. Então imagine, a mulher era casada, o marido morreu, ela poderia casar com o irmão para poder levar a linhagem dele adiante. É esse contexto. Os saduceus diziam que conheciam as Escrituras, mas se eles conhecessem, eles saberiam que essa lei não fala nada sobre vida eterna. Vocês viram alguma coisa de vida eterna ali? Não, não tem. Eles saberiam que várias passagens ensinam sobre a ressurreição do corpo, coisa que os saduceus negavam. Lembre-se, eles não acreditavam em ressurreição, nem vida após a morte. Se eles conhecessem o poder de Deus, eles teriam entendido que Deus é capaz de ressuscitar os mortos de tal forma que o casamento não é mais necessário. A ressurreição, meus irmãos, ela não é a ressurreição da vida como nós conhecemos aqui hoje, mas a entrada em uma nova vida, em uma vida diferente. Eles desconheciam o ensino bíblico sobre a ressurreição, sobre a vida futura e sobre o casamento. Eles eram analfabetos sobre as Escrituras e queriam embaraçar Jesus com essa pergunta bem capciosa, com uma possibilidade. Imagine, uma mulher casar com 7 irmãos, todos eles morreram. Qual é a probabilidade de acontecer isso, né? O segundo ponto que nós entendemos é que a morte, ela põe fim no casamento ou no relacionamento conjugal. Então, aqueles que dizem assim, te amo daqui até a eternidade, né? Estaremos juntos. Vamos lá. Jesus responde, ao ressuscitar, os mortos não se casam e não se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. Aqui Jesus prova a sua afirmativa, demolindo a premissa de que o casamento é eterno. É para depois da ressurreição.
O casamento é uma relação apenas para essa vida. Não existe casamento eterno. Dessa forma, a morte do homem aqui é o fim do casamento. Por quê? Porque marido e mulher formam uma só carne, mas não são um só espírito. Somente em Cristo nós somos um corpo e um só espírito. Se fossem um só espírito, a morte não podia dissolver o casamento. Se homem e mulher fossem um só espírito, o casamento perduraria pela eternidade. Logo, o ensino de que o casamento eterno é heresia, é distorção, é erro, é má interpretação. E é isso que os saduceus estavam fazendo. Como não haverá morte na eternidade, a raça humana não vai precisar se multiplicar. O casamento, dessa maneira, depois da eternidade, será uma questão do passado. Deixa eu esclarecer um ponto. Quando nós morrermos e a nossa alma for para o céu, ou quando formos arrebatados, glorificados, a gente não vai ficar com amnésia. Todo mundo vai lembrar de todo mundo. Você vai saber quem é seus filhos, seu marido, seus amigos. Mas a nossa relação lá é extremamente voltada unicamente, exclusivamente para o Senhor. A gente não vai ter mais a necessidade que nós temos aqui na terra. Nem as ordenanças para esse lugar. Muda tudo. Por não se casarem e não se darem em casamento, nos céus, os salvos se parecerão com os anjos, pois eles não se casam. É isso que Jesus está falando para eles aqui. A morte, todavia, ela não é o fim do relacionamento com Deus. Morreu, acabou. E é isso que Jesus vai falar para os saduceus. Jesus, então, corrige essa distorção, pois eles entendiam que a morte era o fim de todas as coisas. Prova de que a doutrina da ressurreição é ensinada na Escritura. Abraão, Isaque e Jacó já tinham morrido quando Deus falou com Moisés. Quando ele se revelou na sarça. E ele falou assim para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaque e sou o Deus de Jacó. Se Abraão, Isaque e Jacó tivessem morrido para sempre, conforme os saduceus acreditavam, então a promessa de Deus era limitada para aquela vida. Mas ele não falou, eu era Deus. Ele falou, eu sou Deus. Eu sou Deus. Para Deus, apesar de eles terem morrido nos seus corpos, eles estão vivos. Os seus corpos morreram, mas suas almas estão com Deus. Por isso que ele falou, eu sou Deus de Isaque, de Abraão, Isaque e Jacó. A morte, ela não interrompeu a relação de Deus com eles, como interrompeu a relação do casamento um com o outro. Então veja, qual é a sacada aqui de Jesus? A morte interrompe a relação do casal. Morreu, acabou. Mas a morte não interrompe a relação das pessoas com Deus. Porque a palavra diz que aquele que crê no Filho já tem a vida eterna. A nossa alma não morre mais. Essa alma, esse você que está aqui, uma vez que morto mesmo na carne, a sua alma vai para o céu. Ou se Jesus voltar antes, também vai para o céu, em corpo glorificado. Essa carcaça fica. A nossa alma não. A relação não se dissolve com a morte. Por isso nós não oramos para mortos. Ore pelos vivos. Amém? Esse registro de Moisés revela que ele acreditava verdadeiramente na vida após a morte. Quando ele escreveu lá em Deuteronômio que Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele estava dizendo, ele é Deus deles, eles existem ainda, eles já morreram, mas estão com Deus. É isso que ele está falando. Os mesmos saduceus que se orgulhavam de conhecer a lei de Moisés, não conheciam o ensino de Moisés. Eis o pepino. Qual é a lição para nós hoje? Os saduceus se passam por conhecedores, mas de fato não conheciam as Escrituras. Eles liam as Escrituras, mas com filtro dos seus próprios conceitos doutrinários. Ou seja, interpretando da forma que eles achavam que é correta. Olha o veneno, olha o perigo. Assim como eles, muitos ainda hoje, distorcem as Escrituras.
exatamente como os opositores de Jesus fizeram. Jesus respondeu aos opositores com a correta interpretação das doutrinas bíblicas. Logo, nós precisamos ter o conhecimento correto das doutrinas, ou muitas vezes nós vamos nos portar como opositores de Cristo, afirmando verdades que não existem, afirmando heresias. Então precisamos entender que a Bíblia não diz o que eu quero que ela diga. Ela diz o que Deus quer dizer. Eu não tenho que interpretar do jeito que eu acho que é. Eu tenho que ler o que Deus quis escrever. Como é que nós aplicamos essas lições para nós hoje? Viu que eu falei que tinha bastante coisa? Sobre a questão dos impostos. Nós devemos, como filhos de Deus, estar em dia com os nossos impostos, pois eles são instituídos pelas autoridades e as autoridades são instituídas por Deus. Independentemente de nós acharmos justos ou não, o mau uso dos impostos não justifica o nosso motivo para não pagá-los. Por não sermos idólatras, nós não estamos presos a governo humano algum. Nós temos deveres de obediência e lealdade. Ponto. Podemos, então, dessa forma, com liberdade, cobrar e buscar impostos mais justos, buscar que sejam bem utilizados, mas isso não é justificativa para deixar de pagar. A minha e a sua indignação não pode ser o critério para não obedecermos às autoridades. Não é por isso que nós não devemos pagar. Nós devemos dar toda a nossa adoração, glória, devoção somente a Deus e não a homens, a nenhum homem e nenhuma autoridade. Muitos hoje dão a César o que é de Deus, idolatrando pessoas, e dão a Deus o que é de César. Como é que a gente faz isso? Eu não pago imposto, eu sonego, mas eu vou lá e contribuo no dízimo para eu ganhar minha bênção. Você conhece alguém assim? Que não tem, né? No Brasil não tem. Por isso, Jesus fala, dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Sobre o conhecimento da palavra de Deus, sobre a doutrina da ressurreição, nós devemos chegar diante das Escrituras pedindo iluminação do Espírito Santo para nós compreendermos aquilo que está escrito, para nós entendermos os ensinamentos. Olha só o que os saduceus fizeram. Pegaram um texto fora do contexto e criaram uma história para ferrar Jesus. Uma heresia. Porque além de pegar um texto fora de contexto, eles distorceram. Eles misturaram isso tudo com a ressurreição e não tinha nada a ver. Nada a ver. Nós não podemos ler as Escrituras com filtros do que nós achamos, do que nós queremos que esteja escrito, mas interpretar a palavra de Deus pelo que o Espírito Santo nos revela. Ela já é revelada pelo que ele nos ilumina. De nada vale ter muito conhecimento se não houver transformação. De nada vale ter muito conhecimento se não houver frutos produzidos por esse conhecimento no meu e teu coração. Os saduceus se achavam cheios de conhecimento, mas eram opositores de Jesus. E sabe outro que tem um monte de conhecimento? O diabo. Conhece mais a Bíblia do que talvez todos nós. Mas ele é opositor. Ter só conhecimento não leva a ter um relacionamento com Deus. É preciso crer, buscar o conhecimento correto. Não adianta ter um conhecimento intelectual e não ter um conhecimento relacional com o Senhor. É o que os saduceus tinham. Os saduceus conheciam, mas não criam no poder de Deus. Não criam na palavra como deveriam crer. Pense você agora. Se você conhece a palavra e se você crê nela, como ela é, ou como você quer que ela seja. Como você crê na palavra? Por isso Jesus falou para os saduceus, grande é o vosso erro. Portanto,
nós não devemos estudar as Escrituras somente para obter conhecimento, meus irmãos. Tenha como foco ler os textos, buscar entender como esse texto te leva a conhecer mais o Deus que você serve. Como esse texto se aplica para mim e para a tua vida. O que esse texto revela sobre mim e sobre o meu relacionamento com Deus. É isso que eu tenho que ver. Quando eu leio o texto mas o saduceu é mau, e eu não. O fariseu e o herodiano fizeram uma sacanagem, a gente já não fez, não? Porque à medida em que eu conheço o Deus que eu sirvo, eu cresço na intimidade e no relacionamento com Ele. Eu preciso conhecer, mas eu preciso aplicar. À medida que eu conheço o Deus que eu sirvo, eu jamais vou tentar distorcer as Escrituras. À medida que eu conheço o Deus que eu sirvo, jamais vou duvidar do poder de Deus, porque eu conheço de fato e creio nele. Por isso, a palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. A partir do momento que eu conheço e creio e aplico, eu vejo transformação do conhecimento prático na minha vida. E não conhecimento para os outros verem. Lembre-se, conhecimento da palavra precisa gerar transformação no meu e no teu coração. Eu não posso me gabar de só conhecer. Aplique. Aplique isso que nós vimos aqui hoje. A palavra que transforma pecadores de corações endurecidos em corações adoradores. A palavra que transforma corações hipócritas em corações sinceros. Concluindo, que não sejamos como os opositores de Jesus, que buscam conhecimento para usar para tudo, menos para aplicar em nossos corações. Que cultuam e leem a Bíblia, mas duvidam das palavras e do poder do Deus Altíssimo. Que não sejamos hipócritas, nem falsos, nem bajuladores, mas que nós nos acheguemos a Deus com os corações contritos e quebrantados, rendidos em adoração diante do poder e majestade do nosso Deus e Pai. Amém? Que essa possa ser a nossa realidade durante essa semana. Que você possa refletir também a respeito disso durante a semana. Nada do que está nas Escrituras é por acaso, e em todas elas o Senhor nos ensina e nós precisamos aplicar nos nossos corações. Amém? Eu gostaria que você se levantasse e tivéssemos um minuto de tempo para que você refletisse a respeito dessa palavra, do Santo Evangelho, refletisse a respeito da aplicação dessas coisas no seu coração, com relação aos impostos, com relação ao conhecimento de Deus, aplicado ou não, com relação às distorções que nós fazemos, a forma de que, como nós nos achegamos para ler a palavra de Deus, o que nós queremos quando nós adquirimos conhecimento. E a minha pergunta é, se esse conhecimento tem de verdade transformado o meu e o teu coração. Se nós temos aplicado o que nós temos aprendido na exposição das Escrituras, ou se nós temos cumprido um ritual de culto, saindo daqui esquecemos tudo. Pense quantas vezes nós nos parecemos com fariseus, herodianos ou saduceus. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Bendito és tu, Senhor, de eternidade a eternidade. Te damos glória pela tua santa palavra, Pai. Não nos deixe ser como os teus opositores. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos corações.
que entendamos e apliquemos a palavra assim como ela é, sem os nossos filtros, sem o nosso querer, sem as nossas vontades, Senhor, mas a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja feita em todas as coisas. Que não busquemos conhecimento somente para tê-lo, Senhor, porque o conhecimento sem aplicação não vale de nada. Mas te pedimos que o Senhor nos ajude a aplicar esse conhecimento nos nossos corações, por meio do Teu Santo Espírito, e à medida que aplicamos, crescemos à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. À medida que o Senhor aplica nos nossos corações, o nosso caráter é forjado. À medida que o Senhor aplica, nós buscamos mais em espírito e em verdade, conhecimento aplicável das Escrituras nas nossas vidas. E sobretudo te obedecer, sobretudo ler a palavra do jeito que ela é, com o objetivo que ela tem, e não o que eu quero. Sobre os impostos, Senhor, que possamos aplicar hoje. Se temos falhado com César, daremos o que é de César, mas temos falhado contigo, Senhor. Nós não temos dado a Deus o que é de Deus. Perdoa-nos, Senhor, se nós não temos te cultuado no nosso dia a dia, com honra, glória, louvor e majestade, que somente a Ti é devida, porque só Tu és digno, Senhor. Não nos permita, Senhor, distorcer a palavra para nos agradar, distorcer a palavra para ser mais leve, distorcer a palavra para a minha vontade. Mas aplique em nós, Senhor, a Tua palavra como ela é. Nós te pedimos nessa noite perdão e pedimos que Teu Santo Espírito venha a agir nos nossos corações por meio disso que nós entendemos e te pedimos a Tua ajuda, Senhor, para aplicarmos verdadeiramente nos nossos corações. Nós te agradecemos pela noite de hoje, pela Tua Santa Palavra, pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.